Oi, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Luciana Rosa, do Fio Guia. Eu sou médica recém-formada pela UFG e hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o quanto vale a sua hora trabalhada. Eu e o Mascote, a gente até citou isso em alguns outros vídeos aí do canal, mas hoje eu queria ensinar pra vocês como fazer isso e o porquê fazer isso, né? E principalmente, né, como eu, Luciana Rosa, faço isso, né? Primeira coisa que eu queria trazer pra vocês é que tempo é dinheiro. Quantas vezes você já não ouviu isso, né? É o maior clichê, mas a gente precisa trazer isso à tona quando a gente vai falar sobre isso. Que tempo é dinheiro. E a gente, muitas das vezes, no decorrer da vida, a gente vai esquecendo, né, dessa relação, que toda vez que a gente trabalha, a gente tá trocando ali o tempo da nossa vida por dinheiro. E isso tem que trazer algumas reflexões sobre a gente ter maior consciência financeira, maior consciência de consumo e saber ali o que de fato importa pra gente, né? No que de fato a gente está disposto a investir nosso tempo. Então, essa é uma das coisas que eu queria que você pensasse aí no seu particular em relação a tempo é dinheiro. A segunda coisa que eu queria trazer pra vocês é sobre ganhar bem é diferente de ganhar melhor. Por quê? Porque ganhar bem é fácil. Você vai ali e eu falo assim, eu vou fazer 30 plantões por mês. Isso vai me gerar uma boa renda, né? Vamos dizer assim. Mas não necessariamente significa que eu ganho melhor. O que significa isso? Porque às vezes quando a gente quantifica só por plantão, só por quantidade de coisas que a gente vai pegando pra fazer, essas coisas são limitadas, né? Tipo, se você começa a pegar mais plantões, o mês ele tem uma quantidade de dias e uma quantidade de plantões que você pode fazer. Então, você não pode pegar mais que 60 plantões no mês, por exemplo, né, gente? Não levando isso na prática porque o nosso corpo nem aguenta. Mas é nesse sentido que eu tô falando. Você tem uma limitação ali, né? De que tem uma quantidade de tempo específico na semana. Quando a gente fala de ganhar melhor, a gente tá falando de melhorar a nossa hora trabalhada. Você vai trabalhar o mesmo tanto, mas você vai ganhar melhor por isso. Como que eu faço isso, Luciana? Bom, eu vou mostrar algumas coisas que a gente, né, e eu como recém-formado fiz, até por exemplo, de por que eu trabalho em São Paulo e tudo mais. E vou trazer, assim, uma outra coisa, né, que eu acho que é a coisa principal que todo mundo ensina pra gente, é que a gente tem que ser especialista. O especialista, ele trabalha com a coisa que ele gosta, ele trabalha menos tempo e ele é melhor remunerado que um recém-formado. Isso se aplica, né, na grande parte das vezes mesmo. Então, uma coisa importante, né, é a questão da especialização. A especialização é uma porta para você ganhar melhor. Outra coisa é você escolher, né, melhor os seus empregos, porque não adianta nada você ser especialista e você aceitar ali atender 5, 6 pacientes em um lugar X para ganhar R$ 100 por hora por esses pacientes. Então, não compensou ali você ter investido o seu tempo em conhecimento para você não conseguir trocar ele para uma remuneração melhor. Porque basicamente é isso que a gente faz na faculdade de medicina, né? A gente investiu o nosso tempo em conhecimento e esse conhecimento que a gente adquiriu em relação a essa determinada área fez com que a gente tivesse uma remuneração melhor. Beleza. Vou mostrar para vocês a planilha e algumas peculiaridades, assim, que eu acho que é importante a gente refletir. Bom, essa aqui é a nossa planilha. Primeira coisa que eu vou falar para vocês é essa parte aqui bem geralzona, né? Que todo mundo acha que calcular o valor que você ganha por hora é você pegar o valor ali que você ganha no plantão, por exemplo, né? R$ 1.200, colocar quantas horas que você trabalhou no plantão e isso vai dar o valor que você ganha por hora, né? Que dando R$ 100 hora. Mas nesse cálculo, as pessoas esquecem de levar em consideração algumas coisas muito importantes, principalmente o imposto, deslocamento e os benefícios, né? Porque tem alguns empregos que têm benefícios. Pode falar assim, fulano de tal que trabalha CLT ganha muito mal. Mas você fez a contrapartida para saber quais os benefícios que ele tem direito? Porque quando a gente fala da gente, né, como médico, muitas das vezes a gente não tem benefício nenhum, né? Quando a gente vai trabalhar autônomo, uma das coisas que a gente vai descobrir, né? Se você não trabalhar, você não ganha. E várias outras questões. Então eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos pra gente pesar quando vale a pena cada coisa e, claro, quando aquilo se encaixa com você, sabe? É muito importante você saber que existem diversas formas da gente trabalhar ali como recém-formado. A única opção não é só o PS e você não precisa morrer de trabalhar para ganhar um bom salário. É tudo uma questão também de organização, planejamento, né? Consciência financeira. Então, vamos falar aqui um pouquinho, né? A gente fez uma configuração aqui básica, tá? Que eu coloquei aqui
plantões como pessoa física, plantões como pessoa jurídica, UBS e esse trabalho 1 aí, que é um trabalho mais específico em relação a você ganhar por paciente. Às vezes, quando você ganha por paciente, né, o imposto ali é bem parecido com o imposto da PJ, então eu coloquei aqui em torno de 10%. Pensando ali que o Simples Nacional é 8%, a gente jogou um pouquinho a mais, que é o valor que você paga do contador, o valor que você paga do INSS e do imposto de renda. Então, a gente já colocou um pouquinho aqui. Coloquei com um plantão na pessoa física, né? Você recebendo direto na sua pessoa física, que seria ali 27,5% de imposto, né? Pensando que todo médico ali ganha acima do teto do imposto de renda, então a gente vai pagar o teto do imposto de renda. E um exemplo aqui do CLT. A gente fez alguns cálculos, né, baseados em alguns CLTs que a gente achou disponível na internet mesmo, de algumas prefeituras, e a gente viu que mais ou menos o cálculo ali do desconto, tanto em contrato, tanto em CLT, é em torno de 25%, tá? É 24 e alguma coisa, a gente deu uma arredondada. Então, assim, gente, isso aqui é um geral. Tanto que essa tabela, isso aqui é alterado para você colocar a quantidade de imposto que você paga, entendeu? De acordo com a categoria que você trabalha. Aqui eu vou trabalhar com vocês com exemplos. E a gente tentou trazer os exemplos mais fidedignos possíveis. Só que o Brasil é muito vasto, a medicina é muito diferente em cada um dos estados. Falo por mim que trabalhei em 4 estados diferentes, então é muito diferente o valor recebido por plantão e como funciona. Mas aqui a gente trouxe alguns exemplos. Abro um adendo que a gente não trouxe aqui a possibilidade de cota de participação. Então, mas você pode usar ela ali como pessoa física e às vezes zerar o imposto, ou só zerar o imposto depois que você receber o informe de rendimentos. E pode ir separando o valor do imposto todo mês, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, é melhor a gente se precaver. Tá bom. Aqui, ó, esse primeiro exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui dos plantões, né? Vamos pegar um plantão como pessoa física. Coloquei aqui que esses daqui são a quantidade de meses no ano, né? São 12 meses. Aqui separei aqui como plantão de pessoa física e coloquei que todo mundo ali, nós realizaríamos ali em média 12 plantões, né? Por mês, e esse plantão a gente ganharia R$ 1.200. Só que a gente tem que levar em consideração o tempo, né, de deslocamento que a gente tem ali para fazer aquele plantão, né? Aqui tá R$ 20, mas, por exemplo, se a gente for pensar, esse aqui é o tempo de deslocamento por plantão por dia, nessa tabela específica, né? E aqui também a quantidade de horas que você faz no plantão e o tempo de deslocamento de ida e volta. Aqui eu coloquei meia hora, como se você trabalhasse em 15 minutos da sua casa. É muito importante você colocar esse tempo de deslocamento, porque se você tá deslocando, né, você não tá na sua casa, ou você não tá fazendo alguma coisa que você gosta. Então, ele é considerado como 1 hora de trabalho, tá bom? E o tempo que você gasta, o dinheiro que você gasta ali, né? Outra coisa que a gente colocou aqui é outros gastos extras. Às vezes você tem que pagar o almoço, o serviço não oferece. Às vezes você tem que pagar o estacionamento, porque tem um hospital que você precisa pagar o estacionamento. Então, eu coloquei esse adendo aqui também sobre os extras, tá bom? Aí, na prática, se a gente pensar como uma pessoa física, né? E pagando os 27 de imposto, a gente tá ganhando aqui, ó, por plantão líquido, R$ 870. E, na prática, trabalhando aqui, ó, ganhando 67,20 a hora. Isso lembrando que a gente colocou aí uma média de trabalho de 36 horas semanais, que é uma média baixa. Mas olha aqui o valor dessa hora trabalhada, 67,20. Quando eu levo aqui para o extrato da PJ, pensando que você está fazendo plantão no mesmo lugar, só que o mesmo lugar te dá a opção de você receber por PJ. Então, dando plantão ali no mesmo lugar e recebendo por PJ, seu ganho aqui vai ser um pouquinho maior. Ó. O seu ganho líquido vai ser de R$ 1.080, né? E isso vai te gerar uma hora trabalhada de R$ 84. Então, já melhorou um pouquinho, né? Ou seja, porque na PJ a gente acaba pagando menos impostos e acaba pagando todos os impostos que a gente precisa pagar para o governo. Então, isso também ajuda, né, a gente a calcular melhor essa questão da hora, né? A gente sabe que todos os impostos estão pagos e a gente também tem uma hora melhor trabalhada. Ah, Luciana, mas sei lá, eu trabalho no interior. Então, você trabalha no interior, você tem que levar em consideração. Eu já fiz isso. Vamos dizer que você vai dar... Isso aqui é pensando em plantões seguidos, né? Quando a gente vai falar de hora trabalhada, todo mundo acha que é um cálculo super simples. Ah, Luciana, eu ganho 1.200 no plantão, trabalho 12 horas, eu ganho R$ 100 pela hora trabalhada. Não tem dificuldade nesse cálculo. Não, gente. É muito mais profundo do que você só dividir o dinheiro que você recebeu pelas horas trabalhadas. Você precisa levar em consideração os impostos, o tempo de deslocamento, os benefícios que aquele emprego pode te dar. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta, né? Na ponta do lápis para você ver se vale a pena ou não trabalhar em um determinado serviço. Às vezes você tá trabalhando
no interior, e aí você tem que andar, sei lá, 200 quilômetros para ir trabalhar lá, e vai lá, 200 para ir, 200 para voltar, são 400 quilômetros. Quanto que você vai gastar ali de gasolina? Sei lá, você gasta 200 reais para encher o tanque de gasolina, e 200 reais dá para ir, para voltar? Então, se o plantão ali, ó, era 100 reais a hora, já não é mais. Ele vai começar, ele na verdade, se você colocar que você já gastou 200 reais só pra ir pra lá, então você já ganhou 83,33. E eu ainda nem falei dos impostos. Então, tipo assim, são coisas que a gente precisa levar em consideração. Então, esse cálculo dessa forma aqui, ele é muito simplificado e ele não te dá um valor exato do quanto que você de fato tá ganhando. Ele te dá uma ilusão, porque você tá ganhando mais do que de fato você acha que tá ganhando. Primeira coisa, na nossa tabela, a gente colocou aqui algumas configurações, né, para as outras abas. Essa configuração aqui seria o que, Luciana? Eu vou conversar com vocês sobre alguns exemplos, né? A gente pensar em quanto você ganha trabalhando como pessoa física, né? Quanto você ganha como PJ, quanto você ganharia ali pensando por paciente e como CLT. Então, eu levei aqui, ó, porcentagens de impostos diferentes. Eu considerei que a pessoa que vai receber por paciente, ela também é a mesma pessoa que vai receber por plantão na PJ. Então, eu coloquei aqui mais ou menos 10%. Ah, Luciana, minha PJ não dá 10%. Não tem problema, você vem aqui e altera, ó, minha PJ dá 7%, você vem aqui e altera, não tem problema. Eu coloquei 10%, que é mais ou menos arredondado, e o que eu pago, porque eu pago ali 6% do Simples Nacional, mas tem o imposto de renda, tem o INSS, que é tudo já descontado, tem o valor do contador, que aí arredondando dá mais ou menos isso. Então eu coloquei assim uma média aqui. O imposto para a pessoa física 27,5, que é aquele básico do imposto de renda mesmo. E o de CLT a gente pegou, né, de algumas prefeituras aí e fez a cálculo de quanto que é descontado, né, do funcionário CLT. Que dá mais ou menos isso. Deu 24, alguma coisa, a gente arredondou para 25. Mas é claro, se você é CLT, pega seu contra-cheque, vê quanto você está pagando de imposto, quanto que você recebe bruto, quanto você recebe líquido, e você vai saber mais ou menos a porcentagem de imposto que você paga. Então, você vem e coloca isso aqui. Porque aí você vai ter noção do quanto de fato é descontado. Então, eu criei isso aqui dessa forma. Eu criei aqui uma lista de locais. Essa lista daqui, ela equivale a cada uma dessas abas que tá aqui, tá bom? Então, porque no meu exemplo tá escrito como só um tipo de plantão, mas você pode dar plantão em 2 hospitais diferentes. Inclusive, recomendo que trabalhem em mais de um lugar. Então, assim, é só a critério de exemplo mesmo, mas você consegue mexer na tabela para ela ficar o mais completo possível da sua realidade, tá bom? Então, por exemplo, eu coloquei aqui, esse aqui é o mês que você trabalhou, então esse aqui é o mês 1, que é janeiro, fevereiro, março, abril, blá, 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 indo. Eu dei uma média de 12 plantões por mês, tá? Esse aqui é o número de plantões realizados por mês. Esse aqui é o ganho bruto por plantão, tá? Isso aqui é a média de gastos de deslocamento por plantão, de gastos extras no plantão, tá? Por plantão, mais ou menos, que você tem. A média de horas de deslocamento que você tem. Quantas horas você vai trabalhar naquele plantão, viu? E a gente chega nesse cálculo aqui, ó, de ganho por plantão líquido. Que, de fato, quando tira o imposto, que é aquele imposto que eu mostrei para vocês lá na configuração, que é 27,5. Quando a gente tira o tempo de deslocamento, porque em vez de você ter gastado 12 horas para realizar o plantão, na verdade você gastou 13, porque você gastou 12,5, na verdade, né? Porque você gastou 12 mais a meia hora que você fez aí de transporte. Isso tem que ser levado em consideração. Ah, isso aqui é o que você gastou de transporte para o lugar. Então, significa que você está trabalhando num lugar que é perto da sua casa. Mas isso poderia também ser calculado se você trabalhasse no interior. Então, esse cálculo aqui, esse gasto seria muito maior para você dar o plantão, né? Isso aqui é os gastos extras que às vezes você tem no plantão. Às vezes você tem que pagar estacionamento, tem um hospital que cobra estacionamento, tá? Às vezes você vai ter que pagar sua comida, porque o hospital não fornece comida. Então, são coisas importantes para você levar em consideração no seu cálculo geral. No fim, essa pessoa aqui que tá trabalhando 12 plantões, que é 36 horas por semana, é pouco. É só um título de cálculo mesmo para vocês terem noção de como faz isso, tá? Ela tá ganhando em média 67,20, né, pelo plantão. Quando a gente leva isso daqui para a mesma pessoa trabalhando na PJ, ela tá trabalhando aqui os mesmos 12 plantões, o plantão bruto continua sendo 1.200, só que ela tá recebendo na PJ dela. Olha, todas as outras coisas são iguais. A média que ela gasta de deslocamento, a média que ela gasta de plantão extra e o tempo aqui de deslocamento. O plantão dela já subiu, ó. Foi para 1.080 líquido. Com hora trabalhada, ficou R$ 84 a hora trabalhada.
Então, por conta daquela porcentagem, né, no PJ, é muito melhor, né, você trabalhar ali no PJ do que na PF. Mas é claro, tudo depende desse cálculo. Você precisa fazer esse cálculo para saber se vale a pena ou não. Ah, não, Luciana, mas eu não teve um mês aí que eu dei mais plantão. Eu dei 16 plantão porque eu tava cobrindo o colega. Você vem aqui e coloca, ó. No mês 2 eu dei 16 plantões. Então, seu salário foi aqui, ó. Foi de 13.440 líquido, né? Se foi seu salário no mês. Então, aqui também aparece qual é o seu salário no mês. Mas a hora trabalhada continua a mesma. Porque você continua gastando o mesmo tempo de deslocamento e a mesma hora. Isso pensando que são plantões que você vai lá todo dia, que você não... que você vai e volta, né? Que você não fique lá no plantão direto. Ah, não, eu fiz 36 horas direto. Então, essa questão aqui muda. Porque a quantidade de média que você gastou de deslocamento muda, né? E também essa questão da quantidade de tempo de deslocamento também muda. Porque quando a gente fica seguido, esse tempo diminui, né? E o gasto também diminui. Tá. Se a gente for pegar aqui outra situação, né? O extrato por paciente. Ah, Luciana, como assim extrato por paciente? Isso existe? Existe. Tem alguns lugares, e é um dos vínculos de trabalho, né? Que se você for pensar, pode ser um dos mais valiosos. Quando você pensa assim, que você vai atender uma quantidade X de paciente, né? Então, por exemplo, nesse cálculo aqui. Bom, então, quando a gente vai falar aqui dos pacientes, né, por número de pacientes, vamos pensar aqui que você trabalha, sei lá, na medicina do trabalho, você ganha por paciente. É uma boa escolha, né? Que eu coloquei aqui que você gasta no máximo 9 minutos, 10 minutos para atender um paciente na medicina do trabalho, que é um atendimento muito mais rápido, bem direcionado, né? Então eu coloquei que você gasta 9 minutos, que é até muito quando a gente pensa na medicina do trabalho. E que você vai atender ali, no máximo, 30 pessoas por dia. Então, no mês, né, que vamos pensar que de dia útil tem 22 dias úteis, você vai atender ali em torno de 660 pacientes no mês. Então, aqui você coloca o valor de pacientes por mês, né? Aqui você coloca o ganho que você tem bruto por paciente. Eu coloquei aqui uma média de R$20, isso é baseado em fatos reais, tá? Que a gente já viu aqui, já sondou. E é o que eu coloquei que você gasta em média, isso aqui é o quanto você gasta de deslocamento por mês. Então, você gasta um tanque de gasolina, né? R$250 para ir lá. E você tem uma média de horas ali de deslocamento por mês, 10 horas, que é naquele mesmo cálculo lá, né? Que é você gastar ali meia hora para ir, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, ou seja, meia hora por dia para ir para esse serviço. A diferença é que nesse aqui por paciente, a gente colocou basicamente todos os dados por mês, tá? Tirando o paciente que é por hora e o valor do paciente que tá ali também, tá bom? É só para ficar mais fácil o cálculo. E aí eu coloquei dessa forma aqui. E aqui a média de gastos extra por mês. A gente fez uma soma e colocou aqui só um R$400, que é um geralzão ali, pensando que a pessoa gastou isso com almoço e tudo mais. Ou comprou alguma coisa, ou fez alguma coisa ali no ambiente de trabalho. Então tá. Pensando nesses pontos, né? A gente pode olhar aqui, ó, que o ganho líquido, na verdade, por paciente foi R$18. E o ganho líquido aqui por hora foi R$103. E aí, vamos pensar que isso aqui você consegue atender 30 pacientes em uma manhã, né? Porque se a gente pensa que você tá gastando 9 minutos para atender cada paciente e você vai atender 30 pacientes, então você vai estar gastando em torno de 4 horas e meia, 5 horas no máximo para atender esses pacientes. Então você vai ter ali 5 horas de trabalho e você vai estar ganhando isso por hora trabalhada. Então é um valor bem considerável, né? 103,3 por hora trabalhada. Isso é o tipo de cálculo que você precisa saber, porque às vezes se alguém te oferecer para você ganhar por paciente, você precisa saber se compensa. Isso é uma forma de você ver que compensa. Tem alguns lugares, também que na enfermaria, no hospital particular, que é cobrado que você ganha por paciente. Porque às vezes você vai atender um paciente da Unimed, a Unimed paga tanto por internação. O IPASGO paga tanto por internação. A CACI paga tanto por internação. Então, cada plano de saúde tem o seu teto ali. E esse teto também pode ser usado para fazer seu cálculo. Ou às vezes você está trabalhando numa clínica popular. Em vez de você ganhar por hora, ganha por paciente que você atende. Faz muito mais sentido. Você vai atender um volume grande, então negocia com a pessoa para você ganhar por paciente. E aí faz um cálculo que ali, ó, funcionaria para você. Então, por exemplo, às vezes a gente pensa assim, sei lá, numa consulta mesmo de um especialista, se você pensar que a pessoa atendeu ali 4 pacientes, né? Vou colocar os mesmos valores aqui, eu não vou botar nem nada aqui, porque eu tô colocando só um.
né? Vou colocar aqui uns R$ 20 também. Média de horas de deslocamento 0,5, né? E quantas horas que ele gastou no paciente? Sei lá, gastou 1 hora no paciente, um pouco mais de menos de 1 hora, né? Sei lá, uns 40 minutos no paciente. Vou colocar aqui meia hora, né? Que aí fica mais fácil, que é 0,5. Vou botar aqui meia hora que você gastou no paciente. E você ganhou R$ 200 por paciente, né? Você vai ter uma hora trabalhada muito melhor remunerada. Mesmo você não tendo atendido ali poucos pacientes, entendeu? Bom, uma outra coisa que a gente trouxe aqui é pensando no CLT. Alguém que trabalha ali, sei lá, numa UBS como CLT. Tem lugares que tem. Aqui em Goiânia é por contrato, mas em São Paulo existe UBS com CLT, no Paraná existe bastante. Então, assim, tem outros lugares que existem UBSs que contratam CLT. Então, eu trouxe esse exemplo, mas, por exemplo, se você fosse em vez de um CLT fosse contrato, tem como você colocar nessa tabela aqui também, sem problema, tá bom? Tá, pensando nisso aqui, que você vai trabalhar 40 horas, né, por semana, que eu coloquei. Coloquei aqui número de dias trabalhados, em torno de 15 dias trabalhados, tá? Porque eu pensando que você vai trabalhar 40 horas de segunda a quinta. Então, dá um pouco menos de dia do que os 22 dias lá na medicina do trabalho, por exemplo. Coloquei aqui que você gasta a mesma coisa, né, médio de R$ 20 de deslocamento, que eu vou colocar aqui meio padrão para ficar mais fácil. O que o CLT te traz? Ele te traz benefício de 13º e de férias, por exemplo. Então, eu coloquei esses benefícios aqui também, tá bom? Coloquei aqui as mesmas 20 horas de R$ 20 de deslocamento por dia, os mesmos 30 minutos do local, tá? E que você trabalha ali em média 10 horas por dia, porque você cumpre toda a sua carga horária em 4 dias. Então, eu coloquei mais ou menos dessa forma. É claro que esse número de dias trabalhados, ele varia. Se tiver feriado, vai ser menor. E esse número aqui, ele é muito importante na hora que você for colocar na conta, porque ele aumenta quanto você ganha por hora. Então, por exemplo, aqui, a média de hora trabalhada na UBS foi 80,63. Beleza. Tirando todos os impostos, os gastos com deslocamento, né? Que ali é a média que a gente colocou de quanto você gasta de deslocamento total e tal. Colocando aqui tudinho bonitinho, tem aqui mais ou menos qual é o seu ganho líquido, né? Na unidade básica de saúde. Quando a gente vai comparar todas essas formas de trabalho, por que você trouxe tudo isso? E aqui eu coloquei que você vai ganhar umas férias aqui, ó, que você vai trabalhar 1 ano pelo menos, né? Pelo menos 1 ano, porque depois de 1 ano você tem direito a férias e a 13º. Mas mesmo se você não trabalhar o ano inteiro e você sair do serviço antes, você recebe no acerto um pedaço do 13º e um pedaço das férias. Isso é meio incomum pra gente que é médico, porque a gente não costuma ter tanto esse tipo de vínculo de trabalho, mas eu quis trazer esse exemplo porque muitas pessoas falam, não compensa trabalhar de CLT, não compensa. Aqui eu tô querendo mostrar pra vocês que também pode compensar se você tiver benefícios, né? Se for um contrato, sua hora trabalhada vai ser só isso aqui mesmo, vai ser o valor que deu aqui no final, que é R$ 80,63, tá? E aí, eu coloquei um resumo pra gente comparar, né? Como que seria isso em cada um dos outros. E pensando no resumo anual, entendeu? Então, eu trouxe aqui um pouquinho, ó. Se você ganhasse por paciente, aqui por paciente, você tá trabalhando 25 horas semanais e tá tendo um ganho de hora de R$ 103,03. Você até conseguiria trabalhar mais, né? Ou não aqui, mas podendo fazer alguns plantões e tudo mais pra você chegar ali. Mas você já tem um ganho aqui, ó, de R$ 134.760. Por que esse ganho anual foi menor? Porque você trabalhou menos horas, mas isso aí é só colocar um pouquinho mais de horas lá, tá? No PJ e no PF, eu coloquei 12 plantões por mês, lembra? Então, você tem um ganho aqui, ó, da PJ geral de R$ 151.200 no ano. E um ganho por hora de R$ 84,00, tá? Na PF, R$ 124.320 e R$ 67,20. Pensando isso aqui, que você vai pagar o imposto de renda integral, né? Que você não recebeu nenhum informe de rendimento, se for uma sociedade com alta participação e tudo mais, tá? E aqui, no CLT, é o único que muda, né, nessa tabela. Por quê? Porque aqui você teve um mês de férias, que eu coloquei como junho, e que você teve um 13º. Então, você teve um salário a mais aqui, ó, de 25.700 em dezembro, né? Mas tem gente que recebe 13º em outras épocas. Mas só aqui para título de curiosidade. A sua hora trabalhada na UBS já foi de 95,64, né? No ganho anual foi 165,70, mas ela já passou a ser uma hora
trabalhada mais valiosa do que a do PJ e da do PF. Por quê? Porque tem benefícios. Então, esses benefícios, eles precisam ser levados em consideração. Você poder ter férias, poder ter 13º. Ah, nem todo lugar é assim. Concordo, não é? Por isso eu coloquei aqui um geral, para vocês verem como que é, quais são essas possibilidades, para você fazer o seu cálculo próprio. Eu, particularmente, hoje, recebo como PJ, como pessoa física, mas eu também recebo por paciente. Então, por isso que eu coloquei tudo isso. Trouxe o CLT para as pessoas verem que tem lugares que compensam assim, o CLT. E também, o mais importante dessa tabela é para você poder comparar outros lugares. Porque assim, vamos dizer aqui que nesse primeiro mês aqui na PJ, você só trabalhou em Goiânia, né, ou na sua cidade de referência, aí você gasta só 20 de deslocamento. Mas vamos comparar que no segundo mês você trabalhou todo ele no interior, você ficou indo e voltando no interior aqui perto, né? Vamos dizer que é um interior aqui que você vai gastar 1 hora de deslocamento. Então, seriam 2 horas, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Ah, que se você fosse pensar no dia, né, que você iria gastar ali, sei lá, uns R$70 de gasolina. Exemplo, né? E para ir voltar nesse lugar. Aí, você vai continuar trabalhando às 12 horas, tá? E você foi para esse plantão todos os dias em dias separados, né? Não foram dias seguidos. Então, aqui a sua hora trabalhada, ela já diminui, né? Ela já vai para 71 e 43, porque aumentou o seu tempo de deslocamento, né? Então, isso também faz aumentar a quantidade que você vai ter ali, né? Do plantão. Ah, não, Luciana, eu vou lá e vou fazer os plantões seguidos. Então, esse tempo aqui de deslocamento, ele diminui e esse valor gasto médio por plantão diminui. O que você vai fazer? Ah, eu faço 48, de 15 em 15 dias. Então, são 4 plantões, né? Então, você vai ter que refazer essa conta pensando nessa possibilidade, tá bom? Pensando assim, é 48 por plantão, né? Você vai fazer 48 de 48. São 8 plantões no total, né? Só que você só vai contabilizar a parte 4 plantões. Então, o que você vai fazer? Como aqui tá dividido por plantão, eu gastei R$100 para ir para essa cidadezinha. Só que eu fui 2 vezes e voltei 2 vezes, certo? Então, a média de deslocamento, você gastou R$100, né? R$100, R$200 na verdade, né? Para ida e volta, dividido por 8, vai dar 25. Aí você vem e coloca aqui, você gastou mais ou menos 25 por plantão, né? Eu vou continuar com os R$10 e a média de deslocamento. Como você gastou 2 horas para 4 plantões, vai continuar sendo meia hora por plantão. Então, aqui, ó, seu ganho de hora trabalhada no interior foi R$ 83,60, pensando que o bruto ainda é 1.200. Ah, não, meu bruto é R$1.000. Você vem aqui e altera para R$1.000. Aí você vai saber quanto que você ganha por hora trabalhada. Então, é muito importante, gente, vocês fazerem esse cálculo para você saber de fato quanto você ganha, tá? E também poder negociar e poder se organizar melhor, né? Então, assim, uma das coisas que a gente vai trazer muito aqui no canal é tentar trazer para vocês algumas coisas que a faculdade não te ensina, né? E principalmente essa parte de consciência financeira, consciência de consumo, como se organizar, como eu fiz, né? E deu certo, como o Mascote fez, tá bom? E é isso, gente. Por hoje é isso. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui. Se você quer mais explicações, mais exemplos, se você não entendeu como funciona a tabela, coloca aí nos comentários. Diz pra gente se esse conteúdo foi útil ou não pra você, o que a gente pode melhorar. A gente tá aí à disposição, tá bom? A tabela a gente vai deixar o link aí pra disposição de vocês também. E qualquer coisa, conte com a gente. Tchau!